Aluno, olá, minha aluna, professor Antônio Marcos, religião, islamismo. Nós vamos ter 2 aulas de islamismo para explicar essa religião extremamente rica. Essa é a primeira aula e como primeira imagem você está vendo muçulmanos, que são pessoas adeptas do islamismo, que estavam passeando na cidade de Bacabeira, perto de Rosário. Foi o ano de 2017 que eles vieram ao Maranhão, passaram por São Luís, passaram por Bacabeira. O objetivo deles era divulgar a religião deles, que é o islamismo. Percebam pelo homem do carro como ele olha de forma curiosa para os muçulmanos. Não é preciso nem dizer para vocês que eles foram muito mal recebidos nas redes sociais. As pessoas taxaram eles de terrorista, de homens bombas, disseram até que eles estavam destruindo igrejas católicas e evangélicas. Tudo isso não passou de mentira, fake news. Então, eles vieram aqui para divulgar a religião deles, deram a palavra deles e depois voltaram para o país deles. Eles eram do Paquistão, um país que nós vamos ver daqui a pouco no mapa. Vamos lá? Aí no mapa, meu aluno, minha aluna, você está vendo ali a estrela em amarelo que representa o Brasil, o país onde você e nós moramos. E ali a seta de vermelho, você está percebendo lá em cima, é o Paquistão, o país de onde saiu os muçulmanos que vieram visitar o Maranhão. Bem ali, eles vieram de bem longe, tá? Então, no mapa você está percebendo de verde, tanto verde forte como verde fraco, são países onde predomina a religião muçulmana ou muçulmana, o islamismo. Aí é onde eles são mais fortes. No Brasil tem também o islamismo, mas só que no Brasil eles ainda não são fortes. Percebam que a predominância da religião islamismo é no continente africano, na Ásia e também aqui nas ilhas que estão aqui perto de mim. As ilhas aqui são chamadas de Oceania. Nessas ilhas também é muito forte a religião islamismo. Vamos agora lá continuar. Islamismo é uma religião surgida na Península Arábica no começo do século VII, por meio de Mohammed. Mohammed é o nome que em português nós chamamos de Maomé. Ah, professor, já ouvi esse nome em algum lugar? Você já ouviu falar de Maomé, né? Uma vez ou outra o pessoal fala Maomé. Maomé é o homem que iniciou o islamismo. O nome dele, na verdade, lá é Mohammed. Essa crença religiosa atualmente é a segunda maior do mundo, possuindo cerca de 1,8 bilhão de fiel. A maioria, como eu já comentei no mapa, localizado no continente asiático e na África. Você, meu aluno, minha aluna, sabe muito bem que a predominância da religião no Maranhão, em Rosário, é cristã. Cristã que eu falo é católicos e evangélicos. Mas você vai aprender ao longo das outras aulas que cristão também é ortodoxo, que é mais conhecido na Rússia, o país chamado Rússia, o maior país do mundo em território. Além do cristianismo, existem outras religiões, a exemplo do islamismo. O islamismo é a segunda maior religião do mundo em fiéis. Mas, professor, eu não sei muita coisa deles, como é que é a segunda religião maior do mundo? Você, na verdade, sabe, mas você sabe de uma forma bem errada. Por quê? Porque sempre que passa no jornal ou nas redes sociais, o islamismo aparece como sendo aquelas pessoas que botam bombas no corpo e explode. Ou o islamismo aparece como aquela religião que aparece em países que estão em guerra. A exemplo da guerra na Síria, da guerra no Iraque, da guerra no Afeganistão. Então, sempre que passa esses países em guerra, eles falam que mais um país muçulmano entre guerra. E aí a ideia que você tem de muçulmano é daquela pessoa que vive em guerra. Entretanto, é uma minoria da religião islâmica que adere à guerra. Nós vamos perceber ao longo da aula 1 e da aula 2 que o islamismo é uma religião que prega o amor, a submissão a Alá, que é o Deus que é chamado lá, e principalmente a paz. Vamos continuar. Aí são garotos que estão lendo o Alcorão. O Alcorão é o livro sagrado do islamismo. Nós vamos ver o Alcorão com mais calma na aula 2.
garotos que estão lendo o Alcorão. No Alcorão eles vão aprender que eles têm que ser submissos às palavras de Alá e também que eles têm que pregar a paz. E aí é o que normalmente nós vemos do islamismo. Essas pessoas são homens do Estado Islâmico. Estado Islâmico era um grupo armado que atuava no país chamado Síria e no país chamado Iraque. Eles atuavam lá de forma armada. Eles queriam implantar o islamismo à força. Eles achavam que o islamismo poderia ser implantado a partir das armas. Entretanto, quem é muçulmano e muçulmana sabe muito bem que o islamismo é uma religião que tem que ser implantada a partir da paz, a partir não da guerra. É uma religião que tem que ser implantada a partir também do amor, e é uma religião que em nenhum momento no seu livro sagrado, que é o Alcorão, diz que o adepto do islamismo tem que pegar em armas para converter a outra pessoa que não é islâmica. Esse grupo ele já foi em grande parte derrotado. Ele atuava na Síria e no Iraque. Ele foi derrotado a partir de coalizão do exército americano, do exército da Rússia e dos exércitos do Iraque e da Síria. Eles ainda estão na ativa, mas em grupos bem menores. Islã é o nome que em português temos como Islã, que em árabe é Islã. Essa palavra nesse idioma significa submissão e paz, como a gente já comentou. A submissão do Islã é a Alá, que é o Deus deles. E também a convenção ao islamismo vem a partir da paz, não da guerra. O fiel adepto ao islamismo é conhecido como muçulmano ou muçulmana, que eu já comentei. E esses termos também têm origem no idioma árabe, que significa submissão. Portanto, dentro da fé islâmica, muçulmano é aquele que é submisso a Deus, chamado lá de Alá. Então, Deus tem vários nomes, né, gente? Você conhece Deus como Yahvé, Javé, Jeová. Esse Deus que a gente conhece aqui no cristianismo é chamado lá no islamismo de Alá. E o muçulmano e a muçulmana tem que ser submisso às vontades de Alá. O que Alá disser que é verdadeiro, o que Alá disser que é bom, o muçulmano e a muçulmana tem que aderir no seu dia a dia. Por exemplo, de acordo com a religião muçulmana, Alá diz que mulher tem que se vestir assim. A mulher tem que se vestir coberta. A mulher não pode, em nenhum momento, de acordo com a religião muçulmana, ter a sua beleza como algo único e exclusivo de sua vida. A mulher, para a religião islâmica, ela tem que guardar sua beleza, somente ser mostrada para o seu marido. Por isso, na rua, em público, a mulher tem que andar coberta. Na religião muçulmano, islamismo. De acordo com o país, a mulher anda mais ou menos coberta, né? Por exemplo, aqui perto aqui da câmera, está uma mulher de um país chamado Afeganistão e Irã. Lá a mulher tem que andar totalmente coberta. As outras duas que estão à minha esquerda são mulheres que são de países como a Arábia Saudita, ou Kuwait, ou mesmo a Síria, ou mesmo o Iraque, em que não é obrigatório a mulher andar completamente coberta. E aí são as vestimentas que a mulher tem que usar quando ela está na religião muçulmana, tá? Aí você já vê, né, meu aluno, minha aluna. Professor, se eu fosse para lá ia ser diferente. Por que ia ser diferente? Porque eu já ia chegar falando que eu ia andar do jeito do Brasil. E é ponto final a conversa. Meu aluno, você tem que entender uma coisa, tá? As mulheres andam lá não porque é obrigação delas andarem lá, ou não porque elas estão com vontade de andar de outra forma. Elas andam assim porque elas querem, tá? Assim como você anda no Brasil, da forma que você anda, né? Porque você quer, ou de acordo, né, com a condição financeira, né? Mas, meu aluno, minha aluna, as mulheres na religião muçulmana, elas são muito bem resolvidas. Ela sabe que ela tem que andar assim. Professor, ela sente inveja quando alguém do Brasil vai para lá. Quando alguém do Brasil vai para lá, meu aluno, minha aluna, ela sabe muito bem que eles são turistas, que eles estão lá de passagem. Ela sabe muito bem que eles vão passar, mas o que vai ficar é a religião delas, que é o islamismo. E que elas têm que ser submissas às vontades de Alá
e que elas têm que ser submissas também ao que está no Alcorão, que é o livro sagrado deles. Professor, o que acontece se alguma mulher daqui for para lá, algum homem, e falar mal da vestimenta delas? O que acontece é o que está acontecendo agora recente, né? Um turista brasileiro, um médico brasileiro foi para o Egito e fez que ele diz que é uma brincadeira para uma mulher muçulmana. Essa brincadeira foi muito mal aceita no Egito, que é um país muçulmano. Fato esse é que o turista brasileiro está preso lá no Egito. Preso por quê? Porque ele tem que procurar respeitar aos costumes, as vestimentas e todo o código de etiqueta de um país que é muçulmano e muçulmana. Se ele viesse para o Brasil e fizesse essa brincadeira, ele ia ser mal recebido da mesma forma. Outro fato que aconteceu foi uma turista norte-americana que foi para o Egito também. E ela foi fazer um ensaio fotográfico lá com roupas não muito adequadas para um país muçulmano. Ela foi presa, depois ela foi deportada, ou seja, ela foi mandada embora à força para os Estados Unidos de volta. Por quê? Porque o que eles aceitam lá é esse tipo de vestimenta. Professor, mas eu acho errado, como eu já comentei para vocês, é errado para você, porque para elas é uma coisa super normal, super na moda, tanto é que existem lojas e sites em países muçulmanos que ganham muito dinheiro vendendo esse tipo de roupa. Olha ali, ó. Aqui é um site da Arábia Saudita que vende roupa e vende muito mesmo, roupa para mulheres. Assim como na Arábia Saudita existem outros países muçulmanos que têm sites e shopping que vende muita roupa para mulheres, assim também como vende muita roupa para homens. Então, lá eles são muito bem resolvidos com relação à vestimenta deles, porque eles dizem que é ordem, submissão de Alá, Deus. Você é que acha que eles não são bem resolvidos, mas é uma coisa que você vê que quando chega lá, eles são super tranquilos com relação à vestimenta deles e delas. Vamos lá. O islamismo surgiu no século VIII por meio da obra de Maomé, o grande profeta dessa religião. Maomé nasceu em 570 d.C., depois de 570 anos depois que Jesus nasceu, é que Maomé vai nascer. Em Meca, que é a cidade que ele nasceu, a Arábia Saudita, Maomé era um homem que se isolava com certa frequência para orar e meditar. Em 610 d.C., durante um desses retiros, né, Maomé era uma pessoa rica. Maomé foi para uma caverna. Ele era uma pessoa que vivia de caravanas de venda no deserto. Ele vivia vendendo coisas no deserto. Maomé foi para uma caverna localizada no Monte Hira, quando o anjo Gabriel revelou-se enviado de Alá. Então, Maomé, ele é uma pessoa que recebeu a visita do anjo Gabriel. Esse mesmo anjo Gabriel é o anjo que visitou Maria e anunciou Jesus. Esse anjo Gabriel é o mesmo anjo que vai visitar Maomé. De acordo com os muçulmanos, o anjo Gabriel visitou Maomé e ele disse a Maomé que ele era um enviado de Deus, Alá, e que a partir daquele momento Maomé ia ser obra de Deus, e Maomé ia fazer obras para Deus. De acordo com os muçulmanos, o anjo Gabriel visitou Maomé porque ele disse que o anjo Gabriel, que os cristãos haviam se desviado de Deus, que os cristãos haviam esquecido as palavras de Deus, palavras essas que foram divulgadas por Jesus Cristo, o Messias, e que Maomé ia ser agora um profeta de Deus, ia fazer obras para Deus. O profeta ficou 2 anos seguintes sem receber novas revelações, até que elas retornaram por volta de 612 d.C. Essas foram depois sendo transcritas pelos convertidos ao islamismo, que se chamou Alcorão ou Corão, que é o livro sagrado do islamismo. Tudo que o anjo Gabriel revelou a Maomé foram transcritas no livro Alcorão ou Corão. A partir disso, Maomé começou a pregar a mensagem de Alá por Meca. Em Meca, Maomé enfrentou a ira dos sacerdotes que viviam do politeísmo. Maomé vivia numa cidade que eles adoravam vários deuses. Maomé vivia numa cidade que eles dependiam de caravanas de pessoas que eram de várias religiões politeístas. E Maomé recebe um aviso de Deus, dizendo que é para Maomé profetizar que existe somente um Deus, que é Alá. E aí Maomé não foi bem recebido por essas pessoas, tá? Professor, assim ele parece um pouco com o que aconteceu com Jesus e os outros profetas, né? Sim.
O que aconteceu com Jesus? Jesus foi pregar a palavra de Deus. Entretanto, Jesus não foi muito bem recebido lá por onde ele passou. Prova disso são os 4 livros que você lê do Evangelho: Mateus, Marcos, Lucas e João. E você vê que Jesus, por várias vezes, tem várias confusões envolvendo eles, os saduceus, e também os doutores da lei. E prova disso também é que Jesus, depois ele vai ser crucificado pelo Império Romano, porque eles não vão aceitar o que Jesus está dizendo. A mesma coisa acontece com Maomé. Maomé, ele vai sofrer a ira dos sacerdotes que viviam do politeísmo lá na região de Meca. E Maomé vai ter que ser obrigado a fugir de Meca, tá? Vamos lá. Aí é um muçulmano bem moderno, né, gente? Lendo o Alcorão. Percebam aí que ele está lendo o Alcorão bem concentrado, computador sobre a mesa dele e outros tipos de acessórios. Muçulmano aí lendo o Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo. Nós vamos ver o Alcorão com mais calma na segunda aula. E aí é Maomé revelando para algumas pessoas o que o anjo Gabriel havia falado a ele. Como eu comentei, as revelações de Maomé foram muito mal recebidas pelos habitantes da cidade de Meca, porque eles viviam do politeísmo, eles viviam da adoração a vários deuses. E Maomé chegou dizendo que existia somente o Deus, que era Alá. Eles não aceitaram isso. Maomé e seus seguidores fugiram de Meca e se mudaram para Medina. Esse acontecimento ficou conhecido como Hégira. Hégira é evento que inaugura o calendário islâmico, que para nós aqui do Brasil é o dia 16 de julho de 622. Então, o muçulmano ele tem um outro calendário que não é o nosso. Tanto é que para a religião muçulmana eles estão no ano 1443, enquanto que nós aqui estamos no ano 2021. Esse ano 1443 começou no dia 10 de agosto, vai começar no dia 10 de agosto de 2021 e vai terminar no dia 29 de julho de 2022. Vocês percebam que existem vários calendários no mundo, né? Mas nós seguimos o calendário que é o calendário cristão. Por esse calendário cristão, nós estamos no ano 2021. Mas o calendário muçulmano diz que eles estão no ano 1443. Professor, e quando é o ano novo aqui, o que acontece lá? Acontece lá que eles encaram o ano 31 de dezembro, lá, ou o dia 31 de dezembro, ou o dia 1º de janeiro, como um dia normal lá. Porque para eles, o ano novo deles vai ser o dia 10 de agosto de 2021, não o dia 31 de dezembro ou 1º de janeiro. Então, de Medina, Maomé começou a fortalecer sua crença em Alá. E a partir daí, o islamismo começou a ganhar força pela região do Oriente Médio. Então, meu aluno, você está aprendendo aqui que Maomé é o profeta maior da religião muçulmana. Você está aprendendo aqui também que para os países muçulmanos eles não seguem o calendário que nós seguimos, eles seguem outro calendário. Professor, quando eu vi que se um dia eu for viajar para lá, como é que vai ser assim? Eu falar para eles, tipo, que eu tô no dia tal do mês de junho do ano de 2021. Como é que eles vão? Gente, eles estão preparados para te receber. Acontece que nós nunca estamos preparados para receber eles. Prova disso é quando eles vieram para Bacabeira. Foram muito mal recebidos nas redes sociais. Eles sabem da gente muito mais do que a gente sabe deles. Quando você vai para lá como turista, ele sabe que você é do Brasil, ele sabe que você segue um outro calendário, ele sabe que você fala um outro idioma, ele sabe que você normalmente é católico ou evangélico. Eles vão te receber lá porque você é turista lá. Você vai trazer para lá dinheiro, tá? Real, dólar, euro. Então, Maomé, ele saiu de Meca, foi para Medina, e lá em Medina ele foi bem recebido, e lá ele fortaleceu a religião islamismo, que é hoje a segunda maior religião do mundo. Vamos agora ver alguma coisa aqui, meu aluno? Pronto. No mapa você está vendo onde fica a Arábia Saudita, que é onde Maomé começou a pregação dele. Arábia Saudita, ali de verde, aí é o mapa do mundo, continente africano, continente asiático, Arábia Saudita ali. E aí você está vendo na seta em verde onde é a cidade para onde Maomé foi depois que ele fugiu de Meca, né? Medina. Essa fuga de Maomé de Meca para Medina é a Hégira, que é que marca o início do calendário
muçulmano, o que marca o início do nosso calendário é o nascimento de Jesus Cristo. Lá, o que marca o início do calendário deles é a fuga de Maomé de Meca para Medina. E aí, de amarelo, a seta é Meca, a cidade onde Maomé começou a pregação. Mas ele foi muito mal recebido. Por quê? Porque as pessoas lá adoravam outros deuses. E Maomé teve que fugir de lá. Só a título de curiosidade, gente, o voo do Brasil para a Arábia Saudita, ele custa em média de 4 mil a 12 mil reais. Ei, professor, que isso? 4 mil a 12 mil reais, dependendo de onde você vai sair. E a duração do voo, gente, pode durar de 25 horas a 32 horas de viagem, tá? Professor, para vocês verem como de São Luís para Rosário são 1 hora, né? Normalmente, você ia passar 25 horas ou 32 horas no avião viajando até a Arábia Saudita. E você ia desembolsar dinheiro, né? 4 mil ou 12 mil reais. Eita, professor. Gente, o negócio é sério, né? Então, aí é o presidente Bolsonaro com o rei da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país que é governado por um rei. O Brasil é um país que é governado por um presidente. O presidente Bolsonaro cumprimentando o rei da Arábia Saudita, o rei Salman. Ele é um rei que tem hoje, eu acho que 85 anos. O rei Salman, que é o rei da Arábia Saudita, o presidente Bolsonaro cumprimentando ele. E aí é o príncipe da Arábia Saudita. Quando aquele homem falecer, quem vai assumir é o príncipe da Arábia Saudita. Esse príncipe ele tem 32 ou 33 anos hoje, que é o príncipe Mohammed Salman. É o filho do rei Salman. Ele é a pessoa que vai ficar no trono quando o pai falecer. Bolsonaro cumprimentando um príncipe da Arábia Saudita, tá? Esse ano foi o ano de 2019. O islamismo é uma religião monoteísta porque eles adoram somente um Deus, que advoga a crença unicamente em Allah. Os muçulmanos acreditam na onipotência e a onisciência desse Deus, além de crerem que ele é o criador do universo, assim como nós cristãos acreditamos que Deus é um só, que Deus criou o universo, eles acreditam também. Esses fiéis referem constantemente a Allah como o clemente, o misericordioso. Os muçulmanos acreditam nos profetas enviados por Allah para trazerem sua mensagem, sendo Maomé o último e mais importante deles. Os muçulmanos acreditam em todos os profetas que estão na Bíblia, tá, gente? Eles acreditam em Adão, Noé, Abraão, Moisés, Jesus e no próprio Maomé. Eles não acreditam que Jesus é o Messias, como a gente acredita na religião cristã. Eles acreditam que Jesus foi apenas um profeta e que o último dos profetas é Maomé. Então, os muçulmanos acreditam nos anjos, tanto é que eles acreditam que no anjo Gabriel, que foi revelar para Maomé, que Maomé ia ser agora o submisso às obras de Deus, de Allah. E os muçulmanos acreditam num conceito de danação eterna e professam que aquele que não se converter à mensagem de Allah serão condenados ao fogo eterno. O julgamento de todos será conduzido por o próprio Deus, Allah, durante o juízo final. Lá, as ações em vida definirão o destino de cada um. Então, o muçulmano acredita no julgamento final, como a gente acredita cristão no que está no livro de Apocalipse. Eles acreditam em Deus, eles acreditam nos profetas, eles acreditam nos anjos, eles acreditam em tudo aquilo que a gente vê na Bíblia. Entretanto, eles não acreditam que Jesus é ou foi o Messias. Eles acreditam que Jesus foi e é apenas um profeta. Por isso, eles são de outra religião, que é a religião islamismo. A gente fica por aqui, a gente vai se encontrar na aula 2 de religião, que é a continuação da aula de islamismo. A gente fica por aqui, um abraço a todos e a todas e até. Tchau!